Pedir a vocês para que abrissem em 2 Coríntios capítulo 3, versículo 14. 2 Coríntios 3, 14. E eu queria deixar uma pergunta para que vocês pudessem meditar um pouquinho, né? Será que a antiga aliança ou o Antigo Testamento foram abolidos? Isso é algo que nós devemos ver através daquilo que a palavra de Deus nos mostra, né? Hoje a discussão ela tem sido grande, né? Na verdade sempre foi, né? A respeito desse assunto. E hoje nós vamos ver através da Bíblia. 2 Coríntios capítulo 3, versículo 14. Todos encontraram? Vamos então orar a Deus nesse momento para que nós prossigamos com a leitura da palavra. Feche seus olhos como você está. Bondoso Deus, nós queremos nos colocar nas tuas mãos neste momento. Nós estamos com a tua palavra aberta e queremos, Senhor, aprender não de acordo com a nossa visão, mas de acordo com aquilo que o Senhor quer nos mostrar. Toma conta de cada um de nós, nos mostra a verdade, em nome de Jesus. Amém. 2 Coríntios capítulo 3, verso 14, diz assim: mas os sentidos deles o que está dizendo aí? Se embotaram, pois até ao dia de hoje, quando fazem a leitura da antiga aliança, o mesmo véu permanece, não lhe sendo revelado que em Cristo é removido. Alguém tem uma tradução diferente dessa? Não? Luciana, pode ler a tua, em voz alta, por favor? Mas os seus sentidos foram endurecidos, porque até hoje o mesmo véu está por levantar na lição do Velho Testamento, o qual foi por Cristo abolido. É a Corrigida e Fiel essa? A Revista e Corrigida também é a mesma tradução. Veja, na Revista e Atualizada, que é a da grande maioria de nós, menciona a antiga aliança, mas na Corrigida e Fiel e na Revista e Atualizada nós temos, em vez da antiga aliança, nós temos o Velho Testamento. Está errado alguma delas? Será? Será que está errado? Será que as palavras utilizadas ali não foram as melhores? Muitos dizem que o Velho Testamento foi abolido, e biblicamente foi. Talvez muitos se espantem, né? Mas que negócio é esse, né? Então tudo que a gente crê é uma mentira? Não, não é por aí. Nós temos que entender o contexto das coisas, né? A começar pela palavra grega, né, que é o original do Novo Testamento, né? A palavra grega que é traduzida ali por aliança, que é a palavra diatekes, ela também pode ser traduzida por testamento. Então, aliança e testamento é a mesma coisa. Portanto, o emprego dessa palavra na tradução como a da Luciana, por exemplo, não está errado. Então, o Velho Testamento, de acordo com a palavra de Deus, foi abolido. Mas nós temos que entender o que a palavra de Deus está querendo dizer. O Antigo Testamento e o Novo Testamento, como é mencionado na palavra de Deus? Eu queria que você abrisse Marcos 12, 24. Nós vamos abrir a palavra aqui em algumas oportunidades aqui, né? Vocês vão folhear bastante. Marcos 12, 24. Olha o que diz em Marcos capítulo 12, versículo 24. Errais por não conhecer o quê? Como? As Escrituras. As Escrituras. Errai por não conhecer as Escrituras. João 5,39. Talvez você nem precise abrir lá, porque você já sabe de cor. Examinai o quê? Examinai as Escrituras.
2 Timóteo 3,16, você também conhece esse verso, ele diz que toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para a repreensão, para o ensino, para a educação na justiça. A Bíblia, ela era conhecida por Jesus, pelos discípulos e por todos como sendo as Escrituras. As Escrituras. Então, como entender essa questão de Novo e de Velho Testamento? Eu quero que você abra em Lucas capítulo 22. Lucas 22, verso 20. Lucas 22, verso 20. Vou esperar que vocês encontrem para nós fazermos a leitura juntos. Se a Bíblia era conhecida como Escritura, como a palavra e algumas outras palavras também, né, que eram utilizadas para a Bíblia, né, para aquilo que hoje nós conhecemos por Bíblia, então o que é então o Novo Testamento? O que é o Antigo Testamento? Lucas 22, 20 diz assim: semelhantemente, depois de cear, tomou o quê? Tomou o cálice, dizendo: este é o cálice da nova aliança, ou do Novo Testamento, já que aliança e testamento é a mesma coisa. Então, esse é o cálice da nova aliança, ou o cálice do Novo Testamento, no meu sangue, derramado em favor de vós. Então, biblicamente, o que é a nova aliança? O que é a nova aliança? É o sangue de Jesus Cristo. O sangue de Jesus Cristo é a nova aliança. Nos dias de Cristo ainda não existiam os livros que hoje nós conhecemos por Novo Testamento, né? Apenas ali por volta do ano 200, Orígenes e Tertuliano, eles reuniram os escritos em feixes e deram o nome de Novo Testamento. E eles deram o nome de Novo Testamento baseado em quê? Baseado no primeiro verso que nós lemos, 2 Coríntios 3,14, que fala da velha aliança, da antiga aliança. Então, se a antiga aliança, aquilo que, teoricamente, de acordo com a visão deles, era tudo que estava antes de Cristo, eles denominaram Velho Testamento, e tudo que estava depois de Cristo eles denominaram Novo Testamento. Então, é bem diferente daquilo que hoje nós conhecemos por Bíblia, né? Não é errado nós tratarmos antes de Cristo como Antigo Testamento e depois de Cristo como Novo Testamento. Não é antibíblico tratar dessa forma, até porque é a maneira como nós conhecemos, não tem nada de errado nisso. Mas apenas na metade do terceiro século é que eles foram unidos então às antigas Escrituras, as Escrituras que Jesus Cristo usava. E aí então nós tivemos essa divisão de Antigo e Novo Testamento. E o Antigo só é chamado de Antigo por analogia ao Novo, né? Mas eu gostaria que você abrisse também em Hebreus 9. Hebreus capítulo 9. Hebreus capítulo 9, a partir do versículo 18. Eu vejo, principalmente no lidar com pessoas de outras denominações, que há um certo tropeço com relação ao entendimento dessas palavras. E não deveria haver, já que a própria palavra de Deus, ela se explica. Nós não precisamos trazer nada de fora para dentro da palavra de Deus. Ela mesma traz a sua explicação. E Hebreus capítulo 9, versículo 18 até o 20, diz assim: pelo que nem a primeira aliança foi sancionada sem sangue, porque havendo Moisés proclamado todos os mandamentos segundo a lei a todo o povo, tomou o sangue de quem? O sangue dos bezerros e de quem mais? E dos bodes. No versículo 20 diz assim, dizendo: este é o sangue da aliança, a qual Deus prescreveu para vós outros.
Então veja, o que é a nova aliança? O que é a nova aliança? É o sangue de quem? É o sangue de Jesus. O que é a antiga aliança? O sangue dos animais. É errado dizer que a antiga aliança foi abolida? É bíblico. Antiga aliança, ou Velho Testamento, como você quiser, entendendo que o que nós temos aqui são as Escrituras Sagradas. Novo e Velho Testamento não é algo que a própria Bíblia se identifique. Isso foi apenas no segundo século para frente que houve essa nomenclatura. Então, biblicamente, a antiga aliança ela foi abolida. É isso que foi abolido. Não teve outra coisa abolida. A antiga aliança é o sangue de animais, a nova aliança é o sangue de Cristo. É simples, a própria palavra de Deus ela se explica. Agora, sabendo o que foi abolido, resta então saber o que não foi abolido, né? E quando as pessoas elas falam de abolição do Antigo Testamento, abolição da antiga aliança, na verdade o que está querendo ser colocado é que o que foi abolido para essas pessoas que defendem esse ponto de vista, né, é de que os mandamentos foram abolidos. Este sempre foi o alvo, os mandamentos de Deus. Mateus 5,17 diz assim: não penseis que vim revogar a lei ou os profetas? Não vim abrogar, eu não vim abolir, eu vim cumprir. Não foi abolido os mandamentos de Deus. Mateus 22,40 diz: destes 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Que mandamentos são esses? Amar a Deus e amar ao próximo. Nós devemos saber discernir, nós devemos saber distinguir entre uma coisa e outra. Nós devemos saber dar razão da nossa fé, razão daquilo que nós acreditamos. Lucas 16:17 diz que é mais fácil passar o céu e a terra do que cair um tio sequer da lei. É o que vai dizer também Mateus 5, versículo 19. A lei não passa. A lei não passa. A Bíblia ela é deturpada, infelizmente, para justificar os atos egoístas das pessoas. Mas essa não é a realidade. Quando dizem que a antiga aliança foi abolida, elas estão querendo fazer menção aos 10 mandamentos. Esse sempre foi o alvo de Satanás, destruir os 10 mandamentos. E infelizmente muitas igrejas têm dado ouvidos às tradições humanas, ao invés de a palavra de Deus. Já que pela palavra de Deus nós estamos aqui entendendo o que realmente foi abolido, e de maneira lógica, de maneira muito pedagógica, fácil de entender. Talvez por isso algumas pessoas compreendem errado alguns versos, como por exemplo Hebreus 8:7. Eu gostaria que você abrisse Hebreus capítulo 8, versículo 7. Podemos ler desde o verso 6. Ali é mencionado o seguinte: agora, com efeito, obteve Jesus ministério tanto mais excelente, quanto é ele também mediador da superior aliança, instituída com base em superiores promessas. Porque se aquela primeira aliança tivesse sido sem defeito, de maneira alguma estaria sendo buscado lugar para uma segunda. E aí muitos dizem, viu? A primeira aliança, ela é sem efeito. Nós agora vivemos por uma aliança superior, por um ministério superior. Mas quando eles falam isso, eles não estão falando da antiga aliança como a Bíblia menciona, como sendo sangue de animais, como simbolizando o cerimonialismo do Antigo Testamento. Mas eles usam esses versos para mencionar que a antiga aliança, os 10 mandamentos, eles entendem os 10 mandamentos como sendo uma aliança. E realmente é uma aliança. Mas não é desta aliança que a Bíblia está fazendo menção. Hebreus capítulo 8, versículo 13. Quando ele diz nova, torna antiquada a primeira. Ora,
aquilo que se torna antiquado e envelhecido está prestes a desaparecer. E estes, dentre outros versos, são utilizados para dizer que nós não precisamos guardar mandamentos. De que agora nós vivemos debaixo da graça e não debaixo da lei. Ora, meus queridos, nós nunca vivemos debaixo da lei. Nós sempre, desde Adão e Eva, vivemos debaixo da graça. Talvez porque o ser fiel a Deus nos seus mandamentos implique em abandonar coisas que talvez sejam satisfatórias para o ser humano, é que grande parte deles apoie essa visão de que não precisa mais guardar mandamento, de que agora a gente não precisa fazer mais nada, afinal de contas nós vivemos pelo sangue de Cristo. Mas pela Bíblia nós conseguimos entender o que foi verdadeiramente abolido e o que não foi. É tempo de nós hoje renovarmos a nossa aliança. Quando Cristo ele instituiu a antiga aliança, a matança de animais, os sacrifícios que simbolizariam um momento em que Ele próprio viria a essa terra e morreria pelo ser humano. Esse era um dos papéis dos sacrifícios que eram realizados. Fazer o povo nunca esquecer de que um dia viria um Salvador e ocuparia a vida daquele cordeiro, ocuparia a vida daquele animal. E depois desse sacrifício não seria necessário mais sacrifício algum, porque Cristo morreu de uma vez por todas, conforme a própria palavra de Deus diz. Mas chegou o tempo em que Jesus veio a essa terra e o sangue dele foi derramado, o sangue da nova aliança, derramado em nosso favor. Esta é a nova aliança, é o sangue de Cristo. A antiga aliança ela só se tornou antiquada, ela só se tornou envelhecida porque o papel dela foi cumprido. O papel dela era mostrar que um dia viria um Salvador e morreria por nós. Isso aconteceu, ela cumpriu o seu papel. Mas ela, de certa forma, ela é substituída, porque sangue de bodes e de bezerros não pode salvar do pecado. É o que diz em Hebreus capítulo 8. Mas o sangue de Cristo pode. O sangue de Cristo, ele foi derramado em nosso favor. Nós não podemos virar as costas para esse sacrifício. Nós temos que entender que Deus não muda. A Bíblia não fala isso? Que Deus não muda? Deus é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Mas nós mudamos, ou precisaríamos mudar. Mudança não é uma prerrogativa de Deus, mas é nossa. É uma necessidade que nós temos, de mudar aquilo que não está de acordo com a vontade de Deus. Eu queria chamar aqui à frente o Valdir, e o Luciano acho que não está por aí, né? Valdir, pode vir aqui à frente, por favor? Essa semana, nós tivemos o batismo do Valdir e do Luciano. Batizar no rio hoje seria algo... Aí seria um sacrifício, né? Mas com certeza seria um sacrifício válido, né? Mas não teve necessidade. Batizamos no último dia bom que teve nessa semana, né? Depois que tu batizou na quarta, na quinta já desabou a água, depois veio o frio, né? Então foi no tempo certo. E essa semana então o Valdir, juntamente com o Luciano, eles entregaram a vida a Cristo. Eles renovaram a aliança de que Cristo ofereceu a eles. Eu gostaria que a igreja desse um aceno aqui para o Valdir, porque ele é o nosso mais novo irmão, juntamente com o Luciano. Nos próximos cultos nós vamos estar te entregando ali teu kit, né? Teu kit de sobrevivência, teu certificado, tua Bíblia, né? Teu guia de estudos, para que você possa continuar essa caminhada, tá bom? Porque quarta-feira foi só o primeiro passo, mas nós temos uma longa caminhada até a volta de Cristo, tá bom? Obrigado, Valdir. O Valdir, ele renovou essa aliança, e nós também podemos. Não é necessário que nós nos batizemos novamente, mas nós que já fomos batizados, podemos e devemos diariamente entregar a nossa vida, buscar este Deus
o batismo do Espírito Santo. Todos nós devemos buscá-lo. Todos nós temos essa necessidade. Talvez não tenhamos nos dado conta ainda. Mas nós devemos exercer a mudança em nosso ser, para que nosso caráter seja qual o caráter de Cristo. Eu gostaria de convidar aqueles que compreendem que essa mudança, ela não só é real em nossa vida, mas é necessária também. Eu gostaria de convidar aqueles que entendem isso, de que querem mudar, mas não mudar de acordo com qualquer regra do mundo, mas mudar de acordo com a vontade de Deus. Eu gostaria que você se colocasse em pé nesse momento. Nós vamos cantar um hino, o hino 525 do nosso hino. E eu gostaria que ao você cantar, você pudesse meditar nesta letra, que fala muito a todos nós. Hino 525. Obedecer é melhor. Obedecer é melhor do que sacrificar. Melhor é sempre atender a Deus e a lei guardar. A Deus com fé, nossa alma volvamos à sua lei, obedeçamos, pois obedecer é melhor do que sacrificar. Melhor é sempre atender a Deus e a lei guardar. Dizeis que não é preciso mais a lei guardar. Olhai que a Bíblia em lugar algum a faz tombar. A Deus com fé, nossa alma volvamos à sua lei, obedeçamos, pois obedecer é melhor do que sacrificar. Melhor é sempre atender a Deus e a lei guardar. Virão as bênçãos de Deus a quem a lei seguir. Ó sim, Jesus nos ajuda a toda a lei cumprir. A Deus com fé, nossa alma volvamos à sua lei, obedeçamos, pois obedecer é melhor do que sacrificar. Melhor é sempre atender a Deus e a lei guardar. É um hino muito bonito, né? E trata da verdade da palavra de Deus, da realidade da palavra de Deus. Deus, ele não criou uma lei para em seguida destruí-la, mas ele criou uma aliança através do derramamento de sangue de animais, que prefigurava
o derramamento do sangue de Cristo que aconteceria no futuro. Nós devemos, a cada dia na nossa vida, renovarmos essa aliança com Deus. A aliança dele conosco nunca acaba, mas a nossa aliança com ele muitas vezes é falha. E é por isso que há necessidade de diariamente nós renovarmos essa aliança. Eu gostaria de convidar você a orar nesse momento. Vamos fechar nossos olhos e conversar com o nosso Pai. Bondoso Deus, nós queremos agradecer ao Senhor. Desde Adão e Eva, quando o pecado entrou no mundo, o Senhor mostrou a eles e a todos que ali viviam que no futuro viria um Salvador. Isso era lembrado diariamente através do sacrifício de animais que eram feitos. Pois Cristo veio. E como um cordeiro tinha o seu sangue derramado na antiga aliança, Cristo teve o seu sangue derramado em favor de todos nós. O sangue da nova aliança. Que possamos, Pai, a cada dia estarmos ao lado de Cristo, cumprindo com a vontade dele, sabendo, meu Deus, que a vontade de Deus é espelhada também nos 10 mandamentos. Que possamos, Santo Deus, nos entregar diariamente nas tuas mãos, para que diariamente também seja cumprido a promessa que o Senhor fez para todos nós, de que o Senhor estaria conosco até o fim dos séculos. E esta presença nós entendemos que é mediante a presença do Espírito Santo na nossa vida. Nós clamamos por Ele neste momento, para que o Espírito Santo tome conta de nosso ser, faça morada não somente na nossa casa, meu Deus, mas dentro de cada um de nós. Para que a mensagem, Pai, que o Senhor colocou sobre nossa responsabilidade, para que fosse pregada, seja pregada com o auxílio do Espírito. Obrigado, Pai, por este sábado maravilhoso que estamos passando na Tua presença. Nós clamamos ao Senhor, meu Deus, que no restante deste sábado, que ainda temos para viver, a Tua presença esteja conosco. Que possamos, Pai Santo, mostrar às pessoas esse grande amor que o Senhor tem demonstrado para conosco também. Cuide, meu Deus, dos enfermos, tanto físicos quanto espirituais. E que possamos, muito em breve, poder contemplar a Tua glória naquele grande dia, Pai, o dia da Tua volta. Mas enquanto isso não acontece, Senhor, nos dá força para testemunhar e viver de maneira verdadeira o Evangelho que o Senhor nos ensinou. Amém. É o que nós rogamos humildemente em nome de Jesus. Amém. Amém.